Há muitas coisas que nós aprendemos que deveria existir com mais frequência e mais acentuadamente no meio da igreja. Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Coisas lindas como esta do fruto do Espírito. Deveria haver entre nós compreensão. Deveria haver entre nós solidariedade com mais ênfase. Deveria haver entre nós sinceridade uns com os outros. Deveria haver entre nós com muito intensidade, muito também amor fraternal, obras sociais e tantas coisas que poderia haver. Mas hoje, dentro dessa jornada que o apóstolo Paulo vem trazendo da igreja, eliminando algumas coisas incoerentes que faziam parte daquele contexto na igreja de Corinto, ele vem trazer a nós algumas coisas que não deveriam haver no meio do povo de Deus. E nós vamos então entrar nesse texto. Estava bom. Não deveria haver entre nós, agora sobrou. Não deveria haver entre nós litígios. Baixa um pouquinho, reitor. Não deveria haver litígio entre irmãos. Essa é a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz assim, não poderia haver uma coisa dessa. Principalmente com essa confusão que as pessoas fazem, vão para a justiça e tal, e tanta coisa, não deveria haver. Litígio entre irmãos, não deveria haver. Mas hoje nós temos um desafio ainda maior. Começamos semana passada com a questão do incesto que havia no contexto da igreja, mas Paulo hoje vem, vamos dizer assim, ampliar um pouco mais esse contexto, dizendo que no meio do povo de Deus não deveria haver impureza moral e sexual. Desafiador, né? Mas nós estamos falando para gente crente. E sendo ou não sendo crente, o evangelho é para todos. O evangelho é o único caminho que nós temos para nos chegar a Deus. E a mensagem de Deus é para a humanidade. Não importa quem são e que escalão está na vida social. Deus, nessa noite, quer falar com você. Aí então nós vamos, para concluir, porque ele vai mostrar algumas atitudes das mais incoerentes possíveis. Acho que Paulo nesse momento faz até uma lista. Ele faz uma lista de quem não tem acesso ao reino de Deus. Ou seja, crentes que nunca vão chegar no céu. Homens e mulheres que nunca vão chegar no céu. Ele faz uma lista com essas características e com as coisas que essas pessoas praticam. Mas graças a Deus, hoje especificamente, que o texto não termina desta forma. O texto hoje termina o seguinte: vocês foram assim também. Mas alguma coisa mudou. Vocês foram cegos também, mas alguma coisa mudou. Vocês também viveram nesta depravação moral e sexual, e foram muito dos litígios entre os irmãos, mas as coisas mudaram no dia que você se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, e Ele santificou a vossa vida e transformou a vossa história. E é por aí que nós vamos caminhar. Essa história de ser, vamos dizer assim, levar os irmãos à justiça, não era uma coisa comum dos judeus. O judeu já tinha por parâmetro, por lógica, já estava definido lá no Antigo Testamento, nas leis de Moisés. Nunca um judeu poderia levar uma causa dos seus irmãos para uma justiça secular. Isso é proibido. As coisas tinham que ser resolvidas entre os sábios no próprio contexto do povo de Deus. Então tem uma demanda aqui, chama aqui um irmão, chama o pastor, chama um obreiro, chama o ministro, chama o sacerdote, chama alguém que consiga resolver, mas isso não pode ser resolvido lá fora. Isso é coisa do meio do povo de Deus. Aliás, que não deveria existir, diz Paulo. Mas a igreja de Corinto não estava constituída apenas de judeus. Afinal, nós estamos no terceiro mundo nesse contexto. Estamos lá entre gentios. A igreja se tornou uma igreja muito heterogênea, e graças a Deus que essa é uma das facetas mais comuns da igreja. Não existe uma massa mais heterogênea do que o povo de Deus. Nós temos ricos e pobres, grandes e pequenos, negros e brancos, nordestino, mineiro, sulista, paraibano, de tudo quanto é jeito. Nós temos a maior cultura do mundo.
Nós temos pessoas estudadas, que foi até o 3º grau, pessoas que jamais entraram numa escola, e tudo faz parte do mesmo corpo. Paulo mostrava lá no cristianismo da sua época, que tinha grego, ceta, judeu, gentil e escravo, tinha tudo quanto é coisa, mas graças a Deus que separação não deveria haver, porque o cristianismo veio com esse poder. Deus derrubou a parede de separação e transformou todos em apenas um corpo. O cristianismo é isso aí. Mas lá na igreja de Corinto, havia muitos gregos. E se essa prática não era comum entre os judeus, os gregos eram meio revolucionários nesse aspecto. Tropecei numa calçada na sua porta, tinha uma pedra lá que você não tirou, está na justiça. Vou querer os direitos. Arrumou uma confusão. Pisou nos meus calos, arrumou qualquer coisa, eu vou levar para a justiça. E virou assim uma coisa muito comum. E Paulo está dizendo assim, mas não é possível. Em que mundo nós estamos? Eu acho que Paulo vem confrontar. Em que contexto nós estamos? Infelizmente, irmãos, eu fico impressionado com a forma como hoje o cristianismo tomou uma semelhança muito parecida. Paulo chega a dizer assim, olha, só em haver uma demanda entre vocês já é uma vergonha. Porque nós somos adeptos de um cristianismo, quando nosso Senhor Jesus Cristo nos mandou, acima de todas as coisas, amar o próximo. Paulo escreveu na carta aos Filipenses, pelas quais passamos há pouco tempo, dizendo que deve haver entre vós o mesmo sentimento, o mesmo amor, que ninguém tenha nada por demanda, por contenda, por vanglória, que cada um considere os outros superiores a si mesmo, que ninguém se preocupe apenas com o que é seu, mas também com o que é dos outros, e todo mundo tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amor e toda a longanimidade possível, e toda a renúncia capaz de fazer em prol dos irmãos. Paulo está dizendo assim, eu não sei porque vocês não aprenderam a perder. Pô, não sei porque vocês não aprenderam a perder, até levar prejuízo. Porque prejuízo para Deus, diante de Deus, irmãos, é lucro. Coisa pouca é lucro. Você já pensou que as pessoas brigam por causa de um troco de sorvete, uma coisa pequena, uma insignificância qualquer? Alguém briga dentro da igreja porque o outro passou dentro da igreja e aí não olhou direito para o outro, estava ocupado com alguma coisa e não levantou a cabeça quando o outro deu as mãos. Eu estou inimigo, eu estou ferrenhamente inimigo, não fala mais comigo desse jeito. Para que céu você está indo, criatura de Deus? Não posso compreender estas coisas. Às vezes acontece aqui no meio dessa demanda de trabalho aqui, um irmão vai ali na secretaria, vai conversar com não sei quem ali, o irmão está lá cheio de coisa. Ah, meu irmão, volta depois que a gente conversa. Desviou. Risco o meu nome do céu, porque o fulano de tal, é isso e aquilo outro, não quero mais saber disso. Meu irmão, mas que mundo é esse? Esse é um tipo de demanda que não deveria haver no meio do povo de Deus. O povo de Deus foi ensinado a amar. Jesus nos ensinou a perdoar. E disse assim, se vocês não perdoarem uns aos outros as vossas ofensas, o nosso Pai que está no céu também não perdoará as vossas ofensas e os vossos pecados. Quem quer perdão de Deus? Paulo em Colossenses capítulo 3 diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós. E sobre tudo isso revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é a essência do cristianismo, irmãos. Passa na frente de todos os valores, passa na frente de todos os dons espirituais. Não adianta dar esmola, não adianta dar oferta, não adianta falar em língua estranha, não adianta profetizar, não adianta fazer nada. Você tem que amar o seu irmão. Essa é a mensagem do cristianismo. Por que então um irmão insatisfeito já alega logo de vou para a justiça, vai, fala com o meu advogado, eu quero isso, eu quero, meu Deus do céu, mas por quê? Acho que uma demanda tão pequena como essas coisas que a gente briga hoje, valores tão insignificantes que você leva o seu irmão à justiça, eu vou dizer uma coisa, não vale a vida do seu irmão. Não vale a alma dele por quem Cristo morreu na cruz do Calvário.
não vale a sua vida, não vale a sua alma, por quem Jesus morreu na cruz do Calvário. Vale, porque Jesus não morreu por negócios, por instituições, por bens materiais. Jesus não morreu por qualquer valor desse mundo. Jesus morreu por você e por mim. Morreu pelas pessoas. Se alguém vale alguma coisa diante do cristianismo, são pessoas. Então, é preferível sofrer o dano a processar um irmão em tribunais pagãos. Já é uma vergonha, irmãos. Ele chega a dizer assim, já é uma vergonha, já é uma derrota, já é um fracasso. Você entrar dentro de um santuário como esse, levantar as suas mãos numa adoração tão linda como essa que fizemos agora, cantar louvores com as mãos levantadas e os olhos fechados, e dizer quão grande é o Senhor nosso Deus na nossa vida. É uma vergonha um cristão participar de um culto desse e não conseguir estender a mão para dar a paz do Senhor para o seu irmão em Cristo Jesus, por quem Jesus morreu na cruz. É uma vergonha. E aí eu sou obrigado a perguntar assim, para que céu você está indo? Para que contexto você está indo? Porque Paulo chega a dizer assim, era melhor você sofrer o dano, irmãos. Era melhor você ter o prejuízo. Era melhor você arcar com as consequências. Ah, eu comprei um carro ali. Um dia desse aconteceu um episódio. Uma pessoa fez um trabalho para mim. E ele não apareceu. Ele recebeu uma parte e ficou com metade do trabalho, não fez. E eu fui lá uma vez, a maior facilidade, chamei, ele prometeu e não veio. Eu fui lá outra vez e ele prometeu e não veio. Eu fui lá de novo, ele prometeu e não veio. Ele marcou e tal e não veio. Mas eu não, tá bom, esquece, deixa isso para lá. Daqui a pouco eu vou. Aí quando foi essa semana eu precisei de um trabalho, eu fui lá na loja dele. Na oficina, no trabalho lá, aquele reformador de estufado. Aí ele me viu, ficou todo desconfiado. Não, chega aqui, dá uma olhada. Eu quero arrumar aqui esse banco desse carro, quero fazer isso aqui, você vai lá em casa olhar um serviço para mim. E não falei nem no assunto mais. Quanto é que custa isso aqui? Quanto é que custa aquele lá? Daqui a pouco ele falou assim, o preço é o que você disser, porque eu estou com vergonha de você. Aí eu digo, não quero de hipótese alguma te dar prejuízo, você é um bom profissional, eu quero fazer isso por você e tal. Assim, não, eu sei disso, você é um homem que não existe nesse mundo, nesse aspecto, como é que pode? Eu fiz com você, nenhum outro cliente voltaria. Mas eu estou na esperança de que ele vai se tornar um profissional melhor, um amigo melhor, e quem sabe, com um pouquinho de uma pitadinha de Jesus, um irmão melhor. Por que não sofreu dano? São coisas tão pequenas, irmãos, isso não vale uma alma, isso não vale uma vida, isso não vale alguém por quem Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus nos ensinou a amar. Como, pois, alguém se atreve a levar o seu irmão a um tribunal por uma demanda tão insignificante? E eu vou dizer uma coisa, o cristianismo está lotado disso. Lotado. A gente chega até a ficar tremendo de ver as coisas. O cristianismo, a igreja está lotada de pessoas que não conseguem sentar do lado do irmão. Mas o irmão chega assim todo animado, senta no banco, quando ele olha para o lado, ele... Oh, meu Cristo. Oh, Jesus, o Senhor morreu por nós, nos deu tanta graça, tanto perdão, eu não merecia nada disso, mas o Senhor, por sua infinita misericórdia, me amou, me resgatou do lamaçal do pecado. Eu estava num tremendal de lama, com os pés escorregando lá no lodo, e o Senhor me arrancou de lá, e colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, colocou um cântico novo na minha boca, e todo mundo ficou admirado com essa glória que o Senhor me deu, e eu tenho coragem de aborrecer o teu filho. Bom, queridos, mas nós estamos numa sequência de texto
como eu disse, sempre muito desafiador. Não deve haver demanda entre os irmãos, não deve haver contenda entre irmãos, mas também não deve haver impureza. Semana passada nós nos deparamos com uma situação bem melindrosa, confrontadora. Mas eu vou dizer uma coisa para você, não sei se para te animar ou para desanimar. Hoje vai piorar. Porque naquele ponto, naquele quesito em especial, tinha uma questão específica, onde Paulo queria realmente corrigir aquele irmão, que por uma atitude deplorável, avassaladora, estava tendo uma relação íntima com a sua madrasta. Mas hoje Paulo vai entrar dentro das camadas da igreja, entrar dentro dos mais escondidos cantos, em todos os setores, na vida dos jovens, casados e solteiros e todo mundo, dizendo que é inadmissível haver entre aqueles que são lavados no sangue de Cristo a impureza moral e sexual. E ele então começa com alguma coisa. Ladrões estelionatários, enganadores, pessoas que levam vantagem dos outros, pessoas que trapaceiam, pessoas que passam a perna nos outros, pessoas que se acham só no direito de levar vantagem, e enganam o seu irmão, e mente para o seu irmão, e conversa, e aí depois ainda sai contando vantagem, e dizendo que dinheiro de trouxa é matula de balandro, bolso de otário nas costas com a boca para baixo, e o problema dele, quem mandou ele ser otário, quem mandou ele ser burro, e levando vantagem na vida do irmão, não sabendo você que haverá de prestar conta com aquele que é justo e santo e não faz acepção de pessoas. Enganadores e roubadores, trapaceiros, pessoas que não honram as suas palavras, pessoas que não honram os seus compromissos, pessoas que não têm um comportamento adequado àquilo que ele se propõe a fazer como cristão e servo de Deus. Estelionatários. Paulo entra também na questão da idolatria, como uma das coisas que também é incômoda, é terrível, porque a idolatria nunca saiu do meio do povo, nunca saiu. As pessoas idolatravam pedra, pau e madeira, alguns ainda fazem isso hoje, mas idolatram hoje com muito mais frequência homens e mulheres. Astros de cinema e jogadores de futebol e pessoas que estão na iminência aí na política, corredor de automobilismo, e mulheres que tiram as roupas pela televisão, musas, como dizem a própria expressão já diz, né? Os homens não escondem a realidade, diz logo os ídolos, né? Há ídolos hoje dentro do cristianismo, ídolos cantores, pregadores, ídolos que são ovacionados e que as pessoas tratam com mais reverência e mais atenção do que tratariam o próprio Deus. Coisas que ocupam o lugar de Deus, como time de futebol, que as pessoas dizem assim, não, mas eu não sou idólatra, eu gosto de um futebolzinho. Mas nunca vi tamanha vibração na frente de um gol, que eu nunca vi essa vibração na frente da presença de Deus. Que o Jesus pode fazer o que for, batizar, renovar, transformar, você está lá bem parecendo uma pedra. Mas há um filho de uma mãe qualquer lá, dá um golzinho qualquer, você sai pulando, gritando, explodindo, e parece que ganhou todas as coisas do mundo, que não vale absolutamente nada. O mais difícil de tudo isso é quando esse mesmo time perde, e você quer morrer também junto com eles. Você poderia muito mais adorar o nosso Senhor, que nunca perde, nunca empata. Nós estamos em Cristo Jesus, e por isso somos muito mais do que vencedores. Esse tipo de problema que existe, mas Paulo entra numa outra questão. Fornicadores e adúlteros. Quem são esses elementos? E eu vou deixar bem claro para vocês. Estamos falando de cristianismo. Estamos falando de dentro da igreja. Não estamos falando, Paulo está falando com uma igreja de pessoas lavadas, e olha, diga-se de passagem, irmãos que falavam em língua estranha, profetizava e fazia todo esse auê tremendo, e era uma coisa extraordinária, poder de Deus, sobrenatural, tudo de bom, tudo de bonito, mas fornicadores e adúlteros. Fornicação nunca saiu do cristianismo, parece, né? São relacionamentos sexuais sem compromisso, sem responsabilidade.
São rapazes e moças que não têm compromisso com o casamento e acham que pode viver na vida libertina, achando que não terão consequência disso. A Bíblia diz em Tessalonicenses capítulo 4 que Deus é o vingador destas coisas. Ninguém deveria ter a condição de tratar o seu corpo. Paulo diz naquele texto, cada um deve possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Porque Deus não nos chamou para a prostituição. Mas as influências do mundo, a propaganda, as influências no meio da juventude, da escola, o comportamento, a libertinagem, a facilidade que há entre tudo isso, a pornografia que está escancarada nas televisões e na internet de todo mundo, nos computadores e até nos aparelhos de celulares, isso tem destruído, destronado muita gente que tinha vontade de servir a Deus, mas está desmoronando a cada dia e se portando dessa forma. Paulo vai longe hoje e fala sobre efeminados e sodomitas. Uma prática que nunca parou, desde os tempos antigos. Você sabe que a cidade de Sodoma, é preciso que eu me lembre disso com vocês. Nós estamos falando sobre a vinda de Cristo nesse ano, com toda a ênfase, falando sobre o arrebatamento da igreja. E algumas coisas que aconteceram no Antigo Testamento é uma figura. E a destruição de Sodoma e Gomorra é uma própria simbologia daquilo que vai acontecer quando o Senhor arrebatar a igreja. Lembra de Ló? Que os anjos foram lá e arrancaram de lá de dentro. Vem cá, sai daí, porque esse lugar aí não vai mais prestar para você. Aí Ló vem para cá, pega a família, pega a filha, pega a mulher, pega não sei quem. Não olha para trás, vai embora e corre e foge lá para cima das montanhas. Lá onde estão as alturas celestiais. E Ló vai disparado, fugindo. Quando chega lá no meio de um ponto, o anjo que havia resgatado ele daquele lugar diz assim, olha, coisa bem parecida com o cristianismo e com o arrebatamento da igreja. Escapa-te por tua vida. Não deu conta de levar o pai, a mãe, o irmão, a tia, o avô. Se vir, foge, escapa por tua vida. Não olhe para trás um só minuto. Não distraia a sua atenção. Não volte para saber o que está acontecendo atrás. Corre lá para muito longe nas montanhas. Porque daqui a pouco, esse mundo todo será destruído. Isso aconteceu ainda lá nos tempos de Abraão, quando Sodoma foi destruída. Você sabe qual era o principal pecado dos sodomitas, e por isso a expressão sodomita hoje relacionada com as práticas sexuais entre homens e homens. Digam o que quiserem, mas a quase generalização desse contexto que tinha lá, e a quase generalização dessa mesma situação que ocorre hoje pela mídia, pela televisão, pelos astros de cinema, pela propaganda e por tudo que vocês estão assistindo nesse contexto, aponta só para uma coisa: Jesus está voltando. E você pode dizer assim, não, mas isso aí, vamos fazer leis e vamos mudar e vamos botar os nossos correligionários, vamos eleger deputados para evitar que essas leis passem. Não adianta. O homem mau vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Essas leis vão ser aprovadas no mundo todo. Isso vai ser praticamente generalizado. Mas uma coisa é certa: o povo de Deus está prestes a buscar a redenção em Deus. E aí é uma mensagem: escapa-te por tua vida e sobe na direção do céu, porque não tem outra saída. Só existe uma saída por cima. Mas essa é uma prática que se generalizou ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Os imperadores de Roma, quase todos eles, Nero, Otto e tantos outros, se praticaram isso de maneira libertina, um absurdo a cada dia, um atrás do outro. Mas está cada vez mais se intensificando, está cada vez mais se proliferando no mundo. E eu posso afirmar para vocês, isto é sinal do arrebatamento da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos prestes a subir. Pode ter certeza disso. Porque Paulo então tem uma mensagem para dizer assim. Vocês, alguns de vocês, e agora voltamos à lista. Uma longa lista. Uma lista que você
precisa ler outra vez para você entender. Não vos enganeis. Impuros, que é fornicários, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, e até os maldizentes que pensam que não leva a nada, começa a se maldizer para ver onde você chega. Roubadores, nenhum desses herdarão o reino de Deus. Tais fostes assim alguns de vós. Mas vocês que foram assim, um dia se encontraram com Jesus e ele os santificou. Isso diz uma coisa muito boa para mim. Que dentro dessa lista toda aqui, não há nenhum que o Senhor Jesus não possa transformar. Todos eles são curáveis pelo poder de Deus. Todos eles são transformáveis pelo poder de Deus. A única coisa que uma pessoa nessas condições precisa fazer é querer o milagre. E eu quero louvar a Deus junto com vocês, dizendo uma coisa assim. Você já foi transformado por Jesus? Jesus já entrou na sua vida em alguma vez? Já arrancou você de uma situação dessa? Eu estava num charco de lodo, num tremedal horrível, com os meus pés escorregando sobre isso, quando de repente o Senhor estendeu a sua mão, me arrancou desse lamaçal, firmou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e colocou um cântico novo na minha boca. Muitos verão isso e glorificarão o nome do Senhor nosso Deus. O Senhor é bom, irmãos, e pode fazer muito mais do que o que você imagina. Não há nenhum problema, nenhuma coisa que o Senhor não possa curar. Ele é o nosso Deus. Ele é tudo que você precisa para ganhar a vida eterna. E aí você pode louvar a Deus comigo. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Tempestade posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele
As suas mãos continuam estendidas. E Ele está aqui nessa noite. Então eu quero convidar você para ficar em pé um pouquinho. E havendo entre nós uma pessoa, qualquer pessoa, que esteja fora dos caminhos do Senhor, o Senhor está dando para você hoje uma oportunidade de reencontro com Ele. No começo desse culto nós ouvimos uma música que a irmã cantou dizendo, Ana Lúcia, Deus dizendo, eu quero conversar com você. Está na hora de você voltar, se reconciliar, se reintegrar e bater aquele papo com Deus. Reintegrar a sua vida, a sua comunhão, restaurar a sua afinidade com Ele. Você está desviado, quer voltar para Ele? Faz assim com a sua mão. Ou então saia do seu caminho, do seu lugar e venha até a frente para nós orarmos juntos.